Olha, às vezes é melhor você ficar quieto. Até em Eclesiastes a gente vai escutar isso, né? Há tempo de falar e há tempo de calar. Eu acho que aqui está a grande questão da sabedoria, que é, às vezes não é nem o que e nem o como, mas é o quando. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo lindo de Deus, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a uma roda de parola inédita, a nossa audiência nacional, internacional e, por que não, interplanetária, para você que está aí acompanhando os paroleiros pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Instagram. Fica aqui o nosso salve do Decano, do Oráculo e do Mente Brilhante. Bem-vindos, parola de número 218, a quarta, dentro do tema Sabedoria para Nossos Dias. E nessa semana, o tema da nossa conversa é Sabedoria nas Palavras. Oráculo, Mente Brilhante, nós tivemos há 2 anos atrás, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, inclusive, o link, uma série de parolas a respeito de batalha espiritual, e lá nós tivemos uma parola em específico falando sobre declarar o poder da palavra. Nesta roda de parola aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria nas palavras, ou seja, como usar as palavras do jeito sábio, do jeito certo, para a gente poder tocar o coração de pessoas. E aí, mente brilhante, vamos parolar, filho? Bora, vamos parolar, porque essa parola ela é muito rica, né? Principalmente nos dias que nós temos vivido, né? Onde eu gosto daquele versículo que diz assim, né? Que o falar é prata, né? E calar é ouro. Então, ultimamente, a gente tem precisado muito ouvir. Nós estávamos falando aqui, né, antes de nós entrarmos, sobre a necessidade de um fortalecimento na doutrina, né? Então, para mim, a gente falar nesse momento aqui sobre a forma como nós vamos expressar a sabedoria é algo muito importante. Nós já falamos lá atrás, né, quando nós arrancamos com essas parolas, nós não estamos falando da palavra de sabedoria, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós estamos falando da sabedoria que vem especificamente daquele provérbio que eu trouxe, e eu fui motivo de chacota pelo Paulo Amêndola, né, quando eu falei que inteligência é saber que tomate é uma fruta, mas sabedoria é saber que não se coloca tomate numa salada de fruta, né? Dito isso, então hoje nós falaremos sobre maçãs. Olha que coisa maravilhosa. Falaremos hoje sobre salada de fruta. Não é verdade? Paulinho, que show da Xuxa é esse, Paulinho? Eu fico pensando que às vezes não vale a pena corrigir o Will, não. Ele é muito rancoroso, velho. Tem umas palavras velhas que eu fico ouvindo de volta e o Cinho fala assim, semana que vem vamos falar sobre perdão. Ele falou isso mais que umas 10 paródias diferentes sobre perdão, exatamente dessa forma. Você não pode dar uma vírgula para ele que ele fica guardando por 4, 5 anos. Então, como ponto de partida, na minha tradução, tá, gente? Tradução de Bíblia que eu tenho aqui, não paráfrase, não versão, mas na tradução, que é uma Almeida Revista Atualizada que eu tenho, em Provérbios 25:11 a palavra diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. E eu tenho uma tradução livre da Bíblia hebraica Shefer, que de uma forma contextualizada fica assim, uma palavra dita oportunamente é como maçãs de ouro em recipientes de prata. Essa ideia da maçã de ouro, né, ou maçã dourada em alguma outra tradução também, em uma bacia de prata, pressupõe algo de grande valor. Né? No mundo antigo, ouro e prata eram moedas diretas de troca, quase que em todo o mundo antigo. Né? Em alguns ambientes, algumas moedas não eram aceitas, mas a moeda de circulação universal, ou as moedas de circulação
universal eram estes metais, né, pelo valor reconhecido desde muito tempo. Então, por isso. Então, aqui o Salomão, que escreve estes provérbios, né, ali no começo do capítulo 25, esses provérbios são atribuídos a Salomão, ele está fazendo essa comparação, né, ou trazendo esse parâmetro para falar acerca do valor que existe em um conselho encaixado no momento oportuno, aquela palavra que vira chave, sabe? E eu queria classificar, Arthur, a sabedoria como aquele conselho, a sabedoria aqui, né, no falar, como aquele conselho que vira chave, sabe? Aquela conversa que às vezes nós temos, que a gente, quando termina essa conversa, fala, uau, eu precisava desse bate-papo. Eu precisava desse confronto, eu precisava que você me colocasse esse ponto de vista, né? Eu precisava ouvir isso que você me disse. Cara, essa conversa é aquilo que esse texto está citando para nós, colocando como um tesouro, né? Como uma moeda de um valor inestimável, né? É desta conversa que essa palavra está falando. E, obviamente, quando a gente fala de sabedoria dentro da palavra do Senhor, e dentro dos livros sapienciais, como é o caso de Provérbios, né, lá na primeira parola desse bloco a gente conversou um pouquinho sobre esta característica, né? Quando a gente fala de sabedoria, obviamente nós estamos falando de uma sabedoria que precisa ser encharcada da sabedoria que vem do alto, né? Da palavra do próprio Senhor. Se a gente fosse contextualizar tudo isso hoje, nós poderíamos, inclusive, compreender que a sabedoria ela está no ambiente do discipulado, a sabedoria ela está no ambiente do evangelismo, a sabedoria ela está no ambiente da pregação do evangelho legítimo, a sabedoria está no confronto que muitas vezes a palavra estabelece, trava comigo quando eu estou andando em uma direção equivocada, né? A sabedoria está na revelação profética da correção, né? A sabedoria ela se manifesta através deste fundamento, deste alicerce, que é a palavra do Senhor, ajustando o meu foco, alinhando o meu caminhar, né? Me colocando mais uma vez num eixo estabelecido pelo Senhor como vontade dele para a minha vida. E já que o Paulinho citou aí, começando a falar sobre Provérbios 25:11, é interessante que a Bíblia ela tem o seu simbolismo, né? E diferente de uma pessoa que ontem falou, porque lá em Provérbios, no grego, aqui no hebraico, piada interna, se você não sabe o que eu estou falando, para os judeus, né, a simbologia da maçã é algo muito, muito precioso, né? Porque o simbolismo da maçã, ele fala sobre doçura, fala sobre bênção, fala sobre pureza. Então, veja, quando nós estamos falando aqui sobre como maçã de ouro em salvas de prata, né? Assim é a palavra dita. Então, ele está falando, olha, a palavra, a sabedoria, ela tem um peso muito precioso, né? Olha, salvas de prata, não está falando simplesmente de um ambiente, né? Ele está falando, olha, você já está colocando algo que é muito precioso, que é a maçã, né? Uma maçã de ouro, que significa o ouro, ele é um metal puro, né? Então ele está falando, olha, é uma maçã que é algo belo, algo que é puro, e ele vai falar assim, numa bandeja de prata, que significa que, embora inferior ao ouro, sugere uma apresentação elegante. Então, ou seja, como que eu estou apresentando aquela palavra que eu estou entregando, né? E vai dizer assim, e é uma palavra de dar o seu tempo. Então, veja, uma palavra sábia, uma palavra encorajadora. Então, como que nós estamos entregando a palavra? Como nós estamos tocando na vida de pessoas segundo a preciosidade da própria palavra de Deus, né? Do verbo, o verbo da vida, como diz lá em 1 João, quando vai falar sobre o verbo de Deus. Ou seja, quando eu estou tomando todo esse contexto, achei interessante isso que o Paulinho falou. Muitas vezes a pessoa olha e fala, rapaz, era isso que eu precisava.
né? Nós estamos entregando aquilo que é precioso, aquilo que é belo, aquilo que é puro, né? Isso para nós é tão importante e por isso que eu gosto, já citei várias vezes aqui o texto de Paulo, que ele fala, pois habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então veja, da mesma forma como Paulo fala a respeito de habitar ricamente a palavra, o próprio Cristo ele vai dizer, não lance pérolas aos porcos. Olha que interessante, ele também equipara a palavra a uma pérola. E por que é uma pérola? Se você estudar como é formada a pérola, né, você pega a ostra e aquilo que, em teoria, era algo ruim, era algo que era depreciado, ele agora, dentro daquele organismo, ele se torna algo muito precioso. Ou seja, olha que interessante essa analogia. Muitas vezes nós estamos como carentes e carecedores de uma palavra por uma diversidade que nós estamos passando. Mas essa palavra, quando entra dentro de nós, ela começa a movimentar-se. Por quê? Olha que interessante. Aquilo entrou dentro da ostra, né? E ela começa a girar por conta daquela gosma e vai gerando algo precioso. Então, veja, isso entrou dentro de mim, essa palavra entrou dentro de mim, e agora ela começa a se mover dentro de mim, de tal forma que aquilo que não era apreciável agora é, aquilo que não era louvável agora é, porque essa palavra agora começa a fazer uma transformação na minha vida. O próprio Cristo disse isso, né? Vós já sois limpos pela palavra. Então, veja, a palavra que nós estamos apresentando, e nós somos os embaixadores de Cristo, nós estamos levando numa bandeja de prata a maçã de ouro. Veja, a palavra ela é preciosíssima, né? Eu vou fazer uma provocação aqui e espero que o Paulinho, pela 219ª vez aqui, não vá me deixar de lado, né? Mas quando Jesus ele vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, os fariseus estão rejeitando a palavra. E muitas vezes nós estamos como um garçom, como um mordomo, servindo essa maçã de ouro numa melhor bandeja. E muitas vezes as pessoas estão rejeitando essa bandeja. Isso é muito sério, né? E a Bíblia vai nos dizer que isso é uma blasfêmia. E por que isso é uma blasfêmia? Porque a partir do momento que eu rejeitei essa palavra não vai mais fazer efeito dentro de mim, porque eu simplesmente a rejeitei. Então, quando o autor de Provérbios ele está falando sobre isso, ele está falando, olha, existe algo tão precioso que o mordomo, né? Imagina a cena de um mordomo, né? Ele servindo numa bandeja de prata. Como que nós temos recebido essa palavra? Lá em Tiago, vai dizer que a forma como eu recebo a palavra, ela vai surtir um efeito dentro de mim. Marcos, capítulo 4, verso 24, chega a ponto de dizer que eu vou ter os efeitos dessa palavra numa medida recalcada, sacudida e transbordante, né? Então, como que nós temos recebido essa maçã? Como nós temos recebido, né, essa palavra maravilhosa que faz uma transformação nas nossas vidas? Sabe que vocês dois comentando agora, me surgiu aqui na cabeça um esqueminha. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu crio às vezes alguns mapas mentais na cabeça e eu entendo melhor as coisas desenhando na cabeça. É muito maluco isso. Mas enquanto vocês falavam, o que me veio na mente é assim, o versículo de Provérbios 25, ele se resume ao o que e o como. Às vezes nós temos um o que muito bom, mas o como atrapalha o entendimento do o que. Então vamos trazer isso para a nossa realidade. Eu tenho uma palavra maravilhosa para ser entregue, mas se eu não souber como entregar esta palavra, a palavra ela acaba se perdendo. Às vezes nós temos até uma bandeja maravilhosa, o como nosso é excelente, mas falta o o que, ou seja, as duas coisas elas têm que andar juntas. Eu percebo que tem muita gente, às vezes, com palavra, mas sem tato para entregar.
ou gente com muito tato, mas sem palavra para entregar. Isso me faz pensar, meninos, que nem sempre o fato da gente falar passa a sabedoria. Às vezes o calar é mais sábio do que o falar. Tem coisas e oportunidades que às vezes a gente perde o coração do outro, porque ao invés de calar, a gente quer falar o que não precisa ser dito. Eu estava lendo aqui o versículo agora de Provérbios 17, 28, ele fala assim: até o insensato passa por sábio quando fecha a boca. De boca fechada, ele parece inteligente. Olha só que coisa interessante, né? Provérbio, o texto bíblico nos dá um conselho. Olha, às vezes é melhor você ficar quieto. Até em Eclesiastes a gente vai escutar isso, né? Há tempo de falar e há tempo de calar. Eu acho que aqui está a grande questão da sabedoria, que às vezes não é nem o que e nem o como, mas é o quando. Muitas vezes nós temos uma excelente palavra, nós entregamos ela muito bem, mas entregamos no tempo errado. Existem pessoas que têm maturidade para receber e tem pessoas que a gente sabe que não têm maturidade para receber. Isso me faz pensar muito sobre algumas conversas que a gente acaba tendo ao longo dos tempos de gabinete, que muitas vezes nós temos. Eu não tenho um gabinete, eu recebo as pessoas aqui na minha mesa, na mesa aqui em casa, mas quantas e quantas vezes eu já recebi gente aqui em casa que a pessoa fala sem parar, e quando ela acaba de falar, ela fala assim: você entendeu o que eu quis dizer? Aí você fala assim: cara, não consegui entender, porque você falou tanto, você se perdeu tanto no teu raciocínio, que aquilo que era para ser uma coisa boa se perde porque você não tem o como fazer. O Paulinho pode ter algumas experiências dessa também na área de aconselhamento, de gabinete. É claro que você não vai entrar em detalhes, Paulinho, mas... Não, vai sim, porque na parola ficou também com essa coisinha de não ficar falando. Você vai falar. Quantas vezes, às vezes, uma discussão ela é encerrada, ou uma discussão ela é iniciada, porque você tem uma boa palavra, mas tem uma péssima bandeja, ou tem uma boa palavra, tem uma boa bandeja, mas não consegue discernir o tempo dela, né? Não, é verdade. E para isso, eu vou trazer uma conversa de gabinete, que até o nome da vítima eu vou colocar aqui. Teve uma vez que eu aconselhei o Wilsinho. Não, brincadeira. Arthur, eu acho que para conversar sobre isso, eu vou até trazer uma outra perspectiva desse versículo, tá? Até agora a gente está partindo do pressuposto que a maçã de ouro e a bandeja de prata, elas conotam um tesouro que está sendo oferecido, que quando oferecido no momento oportuno é uma bênção para a vida de quem recebe. Só que, curioso, né? Curioso como eu sou, eu fui ver as ocorrências da palavra que na nossa Bíblia está traduzida como maçã, e também fui ver as ocorrências da palavra que está traduzida como bandeja de prata para nós. E eu tive aqui uma percepção tanto quanto interessante, que pode dar para nós uma outra percepção desse versículo. A palavra que para nós é traduzida como bandeja, no hebraico, é a palavra mashkit. E mashkit só aparece 6 vezes na Bíblia. E na maioria das vezes que aparece, diz respeito a algo abstrato, não a algo concreto. A única vez, na verdade, que mashkit aparece como algo concreto, uma bandeja, uma salva, um recipiente, uma bacia, uma panela, é aqui. Nas outras vezes, mashkit tem muito mais a ver com uma imagem que eu crio na minha mente, com uma memória, com um valor, com uma imaginação, a mesma palavra, tá? O hebraico ele é um desafio para um tradutor bíblico. E aí eu fico pensando o seguinte: e se quando Salomão utiliza esta palavra, ele está falando da maçã de ouro
sendo entregue para quem já tem esta salva de prata como a sua imaginação. Eu digo que muda todo o conceito e o contexto do sentido do versículo, porque isso significa que eu tenho um conselho para te dar, que é ouro, que teoricamente vale mais do que prata. Ou seja, um conselho que deverá ser aceito por você, até mesmo por uma questão lógica. Este conselho vale mais do que o valor que eu já tenho. Mas que no momento equivocado ele pode estragar tudo. E aí cai naquilo que você me perguntou. Então eu tenho uma maçã de ouro, que é o meu conselho. Você tem uma bandeja de prata, que já são os seus valores construídos. A minha, pela lógica, né, a minha maçã de ouro vai substituir aquilo que você tem, porque o que você tem é de prata. Mas se eu errar o time, eu posso ser o culpado de te privar de um princípio ainda mais excelente do que aquele que você adota. Olha que profundo isso. E se a gente pensar, faz muito sentido, porque nós vivemos construindo, né, valores e princípios na nossa trajetória. Em alguns determinados momentos, os valores e princípios que nós construímos vão ter que ser implodidos por valores e princípios que são mais excelentes. O próprio processo de conversão e novo nascimento é isso. Marcos 8,34, quando Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, diz respeito a isso. Diz respeito a eu deixar a minha bandeja de prata de lado, para que eu possa assumir as maçãs de ouro que estão sendo dadas para mim, né? Mas se isso vem no timing errado, se isso vem da forma errada, né? Se isso é aplicado da maneira equivocada, eu vou carregar comigo algo de menor valor, sendo que aquilo que é um tesouro de maior valor passou pela minha frente, né? E por conta da maneira que foi entregue, acabou não sendo tão apetitoso, tão chamativo, e eu acabei preferindo o brilho da minha bacia de prata do que da maçã de ouro que estava sendo oferecida para mim. E aí você já me dá aqui a ponte para entrar no versículo 12, né? Que como pendente de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Olha que interessante, né? Aqui ele vai usar outras figuras para falar sobre a sabedoria, né? Só que agora ele está falando exatamente, Paulinho, do jeito que você falou, mas num contexto onde pendente de ouro e gargantilha significa beleza, valor e honra. Ou seja, é algo precioso, algo que é de extrema qualidade, algo tremendo. Só que ele fala, o sábio repreensor para o ouvido obediente. Ou seja, aqui agora eu tenho o quê? A partir do momento que eu tenho uma palavra que ela é preciosa, então agora eu vou ter uma pessoa que vai usar dessa palavra preciosa para repreender, para corrigir. Mas essa correção ela tem que ser feita de forma sábia. O aconselhamento tem que ser feito de uma forma sábia. Olha que interessante, que é exatamente o que você falou. Ou seja, o versículo 11 agora está se falando com o versículo 12 e faz muito mais sentido agora com o teu esclarecimento, né? Porque ficou meio solto o 11. Agora, quando você dá esse contexto, você começa a entender, rapaz, agora eu estou entendendo porque ele está falando. Ele não está falando de Fashion Week, né? Ele não está falando aqui sobre algo que é da moda. Ele está falando basicamente o seguinte, olha, existem coisas que são honra e é algo que é muito importante para a nossa vida. Só que, olha, agora a partir do momento que o sábio ele vai repreender, eu tenho que ter um ouvido obediente. Olha que interessante, o ouvido tem que ser obediente. Ou seja, eu vou me inclinar para aquilo que vai ser dito para mim, né? Vai ter uma obediência. Na revista atualizada diz assim, para o ouvido atento. E atento significa, no hebraico, né? Vai dizer ouvir, escutar, obedecer, que é a palavra chamar, né? Então, veja, é aquele que atende uma solicitação. Então, a partir do momento que eu recebi esse, como eu posso dizer,
essa admoestação, essa exortação de uma forma sábia, numa bandeja de prata, segundo a imagem, onde vai refletir, isso vai fazer com que eu mude o meu modo de pensar, meu modo de agir. Rapaz, olha só, o autor de Provérbios está falando nada mais, nada menos aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2, né? E olha só, você falou, Will, que o verso 12, ele dá uma lógica para o verso 11, e se, de fato, nós estivermos certos, pensando nessa possibilidade de tradução, ou de interpretação, né, de exegese do verso 11, levando em consideração que a bacia de prata não vai junto com a maçã, mas ela é o ambiente que recebe e que pode ser substituído ou ter o seu tesouro ampliado, né? O próprio desenho do verso 12 também é assim, de um doador e um receptor, né? O doador do verso 12 são os pendentes de ouro, mas lá no verso 12 fala do ouvido atento, né? São os pendentes de ouro, que é a palavra do sábio repreensor, o sábio que está corrigindo, mas ele precisa de uma recepção. Que recepção é essa? O ouvido atento. Se esse for o desenho do verso anterior, a maçã é a doação e a bacia de prata é o receptor, né? Então, nessa perspectiva, pode ser que a gente esteja descobrindo aqui um processo exegético bem bacana para esses versículos. Já os versos posteriores, que também são de comparação, o 13 e o 14, eles não têm essa dinâmica. A dinâmica é diferente, né? Então, o 13 e o 14, embora continuem com uma perspectiva de comparação acerca do que seja sabedoria, a dinâmica dos versos é diferente. Quer dizer, nós estamos trabalhando aqui uma perspectiva de crítica textual, para quem gosta aí de saber os nomes difíceis das coisas, né? Mas a exegese, ela tem dentro das suas ferramentas, quando a gente abre, né, a caixa de ferramentas da exegese, isso que nós estamos fazendo aqui é uma crítica textual. Estamos olhando para o texto original, né, e tentando montar o quebra-cabeça de uma forma que explique melhor, né, ou que esclareça para nós o que o autor quis dizer, por que ele usou essa alegoria, né, o que ele quis transmitir com essa ideia. Processo de comunicação, assim, diria, de ponta a ponta. Olha que coisa legal. Eu nem imaginava que a gente ia caminhar por esse caminho aqui, por esse viés. Mas vocês sabem que eu estava aqui escutando vocês. Quando que a gente chegou aqui imaginando alguma coisa? Quando que a gente chegou aqui imaginando onde Exato. a gente ia? Mesmo porque, vamos falar a verdade, gente, para quem está nos acompanhando, provavelmente a gente não sabe nem o dia e nem o horário que você vai assistir ou ouvir essa parola. Mas saiba que a gente nunca consegue gravar a parola antes das 11 horas da noite. Então, nós já estamos assim, ó, do dia inteiro também. Então, realmente sentar para pensar alguma coisa é complicado. Mas uma coisa que eu queria pontuar para a gente aqui, e eu lembrei agora de um caso verídico, e aí eu vou trazer na memória uma conversa que eu tive com um cara muitos anos atrás, que ele falava que, na verdade, ele preferia ser sincero sempre do que ser falso. O que queria conotar isso? Eu prefiro falar na cara, prefiro falar na hora, do que ficar escondendo depois e passar por falso. Aí eu falava, gente, mas, cara, tem um jeito certo de você fazer isso, né? A palavra vai falar lá em Provérbios 15, versículo 1, vai falar assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, você tem que ter um jeito certo de você falar com as pessoas, porque, assim como diz a canção de um cara chamado Mauro Henrique, que é um ex-vocalista da Oficina G3, numa música chamada Herege, ele fala assim, que a verdade sem amor é uma faca. Verdade é vaidade sem amor. Ou seja, ainda que você esteja admoestando o outro irmão com a verdade, se ela não for dita em amor, é só uma expressão da nossa vaidade.
E aí o cara falava a seguinte coisa para mim assim, não, isso aí é que eu sou sincerão mesmo. Eu falava assim, não, a questão não é que você é sincero, a questão é que você é mal educado. Porque você pode ser sincero sem ser mal educado. Então, existem formas e formas da gente estar abordando algumas questões, mas via de regra, gente, e aí a sabedoria passa por esse viés também na forma de falar, via de regra, quando a gente é duro nas palavras, se não há uma relação de intimidade entre quem está falando e quem está ouvindo, é muito provável que o coração do outro lado vá se endurecer. Eu tive já várias experiências como essa, assim, de você dar aquela endurecida no discurso, de você dar uma levantada no tom de voz e é automático. O outro lado fecha o coração, fecha o ouvido e dali para frente não te escuta mais nada. Eu lembro do Will falando de algumas coisas, algumas experiências assim, eu gosto quando ele usa a expressão assim, eu estava no culto, no celular, aquilo ali meu coração fechou, né? E acho que é bem isso, né, Will? Quando a gente não está, nem está preparado, mas existem coisas que a gente escuta que realmente fazem o nosso coração fechar, né? Isso que você falou já emenda no verso 13 de Provérbios 25. Eu já sabia. Eu sei. Só que... Não, mas isso que você falou é verdade, porque muitas vezes essa história do coração fechar, né, é uma forma bonita de dizer onde, pera um pouquinho, tem alguma coisa que não está correta aqui, né? Provérbios 25, 13 vai dizer assim: como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Olha que interessante. Nós estamos falando a respeito de um período agrícola, né? E ele está falando sobre cega, ou seja, ele está falando sobre colheita. Ele não está falando aqui sobre que no momento da colheita vai ter a neve. Ele está falando o seguinte, olha, existe um momento de colheita que é em um período muito quente. Só que acontece, esse período quente, chega um determinado momento que ele acaba sendo prejudicial. E o que acontece? Na sequência vem o frio da neve, que ele é revigorante, ele refrigera, ele é refrescante para os trabalhadores. Então veja, quando ele diz assim, como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel, nós estamos falando de novo da maçã, nós estamos falando de novo daquele que traz a repreensão, e agora nós estamos falando a respeito da palavra branda. Porque a palavra branda, ela vai trazer um refrigério, ela vai trazer um frescor para a vida daquela pessoa, né? Muitas vezes, como diz o meu pastor, né, ele é nordestino, é você enfiar a faca no bucho do cara, torcendo, e ele dando risada ainda, né? Exatamente. Mas veja, ele continua dizendo assim, né? E o mensageiro fiel para os que o enviam. O mensageiro fiel aqui é aquele que é confiável. É aquele que, mesmo diante de uma adversidade, ele vai trazer uma palavra que vai exortar, vai edificar, ele vai consolar, ainda que seja uma palavra difícil. Mas ela vai trazer um refrigério. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, veja, nós estamos falando do 11, do 12, do 13, o autor está falando a mesma coisa. Agora, se essa palavra ela traz refrigério, e aí eu pego o versículo que você estava citando, Arthur, a palavra branda, ela tem um efeito, mas a palavra dura, ela fecha o coração. Por quê? Ela não vai trazer um refrigério. Ela não vai trazer aquilo que vai trazer uma edificação. Ela não vai trazer um acolhimento, né? E vamos lá, se a gente pegar a mulher adúltera, né? Jesus, ele trouxe uma palavra revigorante para ela. Ela poderia muito bem ter chegado para ela e falado o seguinte: bonito o que você fez, né? Estava lá, junto com aquele outro homem, e falado um monte de coisa para ela. Seria uma palavra dura. Ele estaria errado? Não, estaria trazendo uma palavra de correção. Só que aí vem um ponto que eu prefiro ganhar um argumento ou ganhar um irmão?
Eu prefiro ganhar o argumento e perder o irmão, ou, né, eu ganhar o irmão, ainda que eu perca o argumento. Para mim isso é tão importante que muitas vezes eu falo muito disso em relação ao evangelismo. Às vezes, por conta do nível de revelação da palavra que nós temos, aquela pessoa que está começando a engatinhar não tem, né? Nós estávamos fora aqui, eu abri uma caixa de minhoca com o Paulinho de propósito, eu já vejo ele franzindo a testa. Chega uma hora que eu vejo ele franzindo a testa, ali eu entrei no meu ápice. Porque se eu consigo tirar ele do sério, do tipo, meu, que caranhola que esse cara tá falando, eu atingi o meu nível de sucesso, entendeu? Então, o que acontece? Agora, lógico que eu falei algo na provocação, né? Sendo provocativo com o Paulinho. Se ele concorda ou não, aí é outro tema. Mas a gente teve maturidade para discutir o tema. Agora, se a pessoa não tem aquela maturidade, por que eu vou entrar num embate com ela? Né? Muitas vezes, eu vejo isso no contexto que eu estou, na igreja que eu congrego, a gente tem o costume de fazer a análise bíblica da música, né? E eu me lembro que certa vez o meu pastor falou assim, gente, nós vamos ter um culto evangelístico. E eu já falo aqui para os exegéticos, pelos hermeneutas e pelos apologéticos, não me invente de querer fazer análise da música. Eu sei que como o Zaqueu vai ter coisa errada, eu sei que o 1000 graus de poder vai ter coisa errada, eu sei disso tudo, mas eu preciso ter um contexto evangelístico, né? Então eu prefiro ganhar o coração do irmão, eu prefiro ser um homem fiel, um mensageiro fiel, que vai levar uma palavra de alento, de refrigério. Veja, eu não estou falando de heresia, hein? Eu não estou falando de heresia, não é isso, não estou falando para enganar as pessoas, mas eu estou falando aquilo que foi confiado a você. Talvez você só vai ter que falar Deus amou o mundo de tal maneira, e ponto. Você não precisa seguir até o Apocalipse. Mas vai ter pessoas que você vai precisar seguir até o Apocalipse. Mas isso você vai ter que saber dosar. E é por isso que, para mim, é tão maravilhoso esse verso 13, que ele fala, essa pessoa ela vai ter o perfil de uma dosimetria correta. Ela vai saber como dosar a palavra para trazer um refrigério na vida daquela pessoa. Lembra que Jesus, ministrando, falaram da seguinte forma, rapaz, ele prega com quem tem autoridade. Veja, ele pregava, talvez o Paulinho agora vai cair da cadeira com o que eu vou falar, talvez Jesus ele pregava da mesma forma como os fariseus pregavam, só que existe uma diferença. Eles pregavam sem ter o conhecimento do poder, né? Errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Muitas vezes os fariseus conheciam a letra, mas não conheciam o poder. E aí, quando estava Jesus falando com graça, você imagina Jesus virar e falar o seguinte, se você olha para a mulher do lado, você é adúltero. E todo mundo falava, rapaz, que palavra maravilhosa. Ele chamou todo mundo de adúltero. E a galera falava assim, nossa, que palavra linda que ele está falando. Né? Mas se os fariseus falassem, o que ia acontecer? Né? Então, é nisso. É isso que você falou com muita sabedoria aqui, Arthur, sobre a palavra branda. Você ter o discernimento, você ter a sabedoria, saber o momento apropriado, sabe? Você não precisa, eu vou usar uma palavra forte aqui, você não precisa vomitar tudo que você sabe. Talvez você só vai precisar ficar no João 3,16. Talvez isso seja o suficiente para você. Nós fomos fazer um batismo no sistema prisional e um detento virou para mim e falou o seguinte, eu quero me batizar, só que eu preciso ajustar a minha vida. E aí ele contou a trajetória da vida dele. Aí eu virei e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você concorda comigo que você tem que ajustar a tua vida independente do batismo? Ele olhou para mim com uma cara do tipo, nossa, que revelação profunda que você está falando para mim, né? Ele virou e falou assim, é verdade. Eu falei, então, independente do batismo, você se arrependeu? Sim, me arrependo. Você busca uma mudança de vida? Sim, claro. Você tem consciência que você precisa mudar de vida? Sim, eu tenho. E você tem consciência que você tem que regularizar essa parte na sua vida? Ele, óbvio, mas hoje, aqui dentro da cadeia, eu não consigo.
E aí ele fez uma crítica, porque uma outra denominação que estava lá, um pouco mais rígida, falou que ele tinha que se ajustar primeiro para depois ir para o evangelho. Quando eu vejo quem estava lá dentro da piscina se batizando, era ele, né? Então veja, uma palavra branda. Eu ganhei o coração daquele detento, mas muito provavelmente eu poderia ter usado uma religiosidade, né? A palavra dura, e eu perderia, assim como a outra denominação perdeu. Lógico que a gente não prega a igreja que eu congrego, a gente prega o evangelho, mas ali a gente ganhou aquele irmão, né? Então, esse versículo que você trouxe, Arthur, ele é muito rico. Sim. Paulinho, vai complementar? Não, eu só ia colocar, Arthur, que o Will, ele, mais uma vez, né, fortaleceu a ideia do doador e do receptor, né? E também aquela coisa do tempo, né, do momento no qual uma palavra é lançada. Eu estava lembrando de Jesus, quando ele usa a parábola do semeador para falar acerca da plantação da palavra. Em um dos acidentes que acontece nesta parábola é a semente cair no meio dos espinhos e dos abrolhos, né? Espinhos e abrolhos já estão ocupando o espaço que deveria ser ocupado pela semente, pelo nascimento, pelo germinar dela e pelo crescimento. E a palavra lá vai dizer que, por causa dos espinhos e dos abrolhos que já estavam ali na terra, a semente ela não teve força de se aprofundar, ela não teve força para se enraizar, então ela não teve força para germinar, para brotar e para se tornar uma planta, né? O cesto de prata sendo mais atraente do que a maçã de ouro, né? Ou, eu até me lembro agora de Provérbios 27:7, que a palavra diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo lhe parece doce. Eu gosto demais desse versículo, porque à medida que nós ocupamos o nosso cesto, né, de porcarias, não vai caber maçã de ouro nele. Na hora que a maçã de ouro vier, eu vou falar assim, mas o meu cesto já está cheio, sabe? A minha horta já tem coisa plantada, só tem espinho nessa horta, né? E ao invés de eu arrancar tudo isso para dar espaço para ser plantado algo bom, eu vou deixar que os espinhos continuem ocupando espaço na minha horta, né? Que é a minha mente, que é o meu coração, que são os meus sentimentos. Só esse complemento que eu queria fazer, eu estava lembrando da parábola do semeador enquanto o Will falava. Você vê que coisa interessante, ó. A gente estava falando aqui o tempo inteiro de... O tema da nossa palavra hoje é sabedoria nas palavras. E aí a gente, desde o começo, até por conta do direcionamento do Maçãs de Ouro em Salvas de Prata, a gente teve essa questão de trabalhar a palavra no nível do aconselhamento, no nível da conversa, no tete-a-tete, vamos dizer assim. Mas existe também dentro das nossas aspectos da escritura uma lição, vamos dizer assim, muito profunda a respeito da sabedoria ao falar, que não está em Provérbios, mas eu queria levantar essa bola agora para a nossa reta final, que eu acho que é um tema interessante e que me surgiu agora, e que, inclusive, de repente, pode ser até um link com o versículo 14, de uma forma, assim, maravilhosa, que não estava no nosso radar aqui. Tiago 3 vai falar a respeito da sabedoria ao falar. Aquele que domina a própria língua, este é sábio, né? É claro que a gente vai trazer esse texto no contexto de uma conversa, mas, Paulinho, eu queria te ouvir primeiro, enquanto o Wilsinho faz as pesquisas dele rápidas ali, que eu estou vendo. Essa questão de saber falar, né, aquele que consegue refrear a própria língua, e aqui a gente vai entrar, por exemplo, no viés de até que no contexto de igreja que você está mais enrolado aí, mais, aliás, inserido, é a questão das fifi de plantão, né? Então, vamos falar assim, a questão de saber falar direito passa, por exemplo, para a questão da fofoca, né? Você que está
Vocês estão rindo da minha cara porque eu falei enrolado, né? Na verdade, era mais... Não, foi sensacional, viu, Paulinho? Você que tá enrolado nesse negócio aí, ó. Então, fala aí agora das Fifi. Desenrola, né? Mas, assim, cara, é um grande desafio pastoral, por exemplo, trabalhar com a maledicência da língua, né? As pessoas que falam porque simplesmente sentem coceira na língua e precisam falar de qualquer jeito, né? Então, né? Não é um versículo, mas é uma verdade. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? O próprio Salomão, ele diz, não aqui, mas lá em Eclesiastes, sejam poucas, se não me engano, né? Sejam poucas as tuas palavras. E eu me lembro que há muito tempo atrás eu preguei sobre essa passagem, sejam poucas as suas palavras, porque Deus me deu o entendimento de que a ordem não é para a gente falar pouco. A ordem é para a gente falar pouco de nós mesmos, né? A partir de nós mesmos. A palavra não está falando de quantidade, a palavra está falando de fonte. E quando a palavra diz, sejam poucas as tuas palavras, se nós levarmos em consideração que alguns dos dons que são ministrados pelo Espírito Santo são dons orais, e se eu não tiver errado, a maioria, o maior bloco de dons são os dons orais, são aqueles que de alguma forma nos levam a comunicar algo, seria uma incongruência dentro da Bíblia, a Bíblia mandar a gente ficar de bico fechado, né? Ok, nós já dissemos aqui que existem momentos no qual o silêncio ele vai comunicar aquilo que é necessário, ok. Mas a Bíblia não está, e o sábio não está dizendo para nós que é necessário a gente ficar de bico fechado o tempo todo. Mas quando a palavra fala, sejam poucas as tuas palavras, dentro de uma perspectiva não de quantidade, mas de fonte, a palavra está dizendo, seja mais o Espírito falando através de você do que você falando de você mesmo, né? Você tem um ditado, né, que hoje muitos desses pseudo-pregadores acabam falando, isto eu digo não do Senhor, mas de mim mesmo, querendo imitar o apóstolo Paulo. Cara, que negócio mais esquisito. Meu, o que você tem para dizer de você mesmo, eu não quero saber, né? Principalmente quando você está ocupando uma tribuna, um púlpito na frente de uma igreja, querendo edificar a igreja, né? Para mim, essa orientação, sejam poucas as tuas palavras, ela está dizendo o seguinte, fale o mínimo, se possível nada, a partir de você mesmo, e fale do Senhor, através do Senhor. Meu, para que o Senhor liberou o Espírito Santo sobre a igreja? E mais do que isso, para que o Senhor só liberou a igreja para ser igreja depois da descida do Espírito Santo? Sabe, não saiam da cidade, a ordem era pregar o evangelho por todo mundo, né? Mas Jesus fala, mas não vão agora, né? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, ó, para que vocês não saiam por aí fazendo pataquada e falando groselha, espera o Espírito Santo descer. Para que ele fale através de vocês. Para que ele seja, né? Quais são os oráculos dos profetas? Os oráculos dos profetas, nenhum deles começa dizendo, olha, isso eu falo não do Senhor, mas de mim mesmo. Mas os oráculos dos profetas começam assim. No dia tal, no ano tal do governo do rei, sei lá quem, né, veio o Senhor sobre mim, veio a mão do Senhor, veio a voz do Senhor, tive visões do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração isso, o Senhor me disse isso, o Senhor plantou isso em mim, o Senhor me fez ver tal coisa e me disse, agora você diga, agora você fale, agora você profetize. Né? Sejam poucas as tuas palavras, do meu ponto de vista, vai nesta direção. Agora, qual que está o grande problema, Arthur, que você cientificamente chamou de fifizice? Né? Qual que é o grande problema da fifizice? Né? Ou da fifização, qualquer coisa do tipo, dos fififizamentos, né? Qual que é o grande problema disso? É quando as pessoas, né, aí sim o link com o verso 14, quando as pessoas gabam-se daquilo que diz respeito a elas, né? Gabam-se de si mesmas, gabam-se daquilo que o Senhor ou a sabedoria do Senhor passa longe, né? Então aí a gente tem um problema.
mais uma vez, a gente cai lá naquele assunto que a gente trocou uma ideia longa na semana passada, e eu sei que se eu jogar isso daqui na tela agora, eu vou rolar uma bola para o Wilsinho, que ele vai falar por 45 minutos ininterruptos, como se ele estivesse pregando, mas cai lá na questão do orgulho mais uma vez. Já que nós vamos falar do verso 14, é interessante porque ele fala assim, como nuvens e ventos que não trazem chuva. A gente está passando por um período de muito calor. E quando você vê uma nuvem ou um vento, você já tem uma expectativa. Qual é a expectativa? Vai chover. Só que quando você olha o vento e a nuvem e não tem chuva, você se frustra. E olha que interessante, ele faz um comparativo. Ele está usando o evento da natureza para dizer, olha, assim é o homem que se gaba falsamente de dar. Ou seja, existe algo que ele quer prometer fazer, só que ele não tem meios para tanto. Ou seja, ele tem cara, ele tem jeito, ele tem modo, mas na verdade ele não tem o que entregar, né? Então veja que existe uma expectativa. Você está falando do horário eleitoral gratuito? Não. Nós não podemos falar isso daí, porque senão a gente vai ser cortado aqui, cancelado. Ô Will, deixa eu só abrir um parênteses que você está falando. Na tradução NVT, que é a minha aqui, está dizendo a seguinte coisa: a pessoa que promete um presente e não entrega é como nuvens e ventos que não trazem chuva. Exatamente, ou seja, você tem aquela expectativa de que algo vai acontecer. Eu quis trazer para o tempo de hoje, né? Já que, em teoria, pela previsão do tempo de amanhã, nós vamos ter uma sensação térmica de 60 graus. Então, você vai olhar em Presidente Prudente. Então, se você não tiver Jesus no coração, você já sabe o que é o preâmbulo do inferno, né? Então, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Se você não conhece uma boa igreja, tem uma igreja top em Presidente Prudente, pastor Paulo Amêndola, que agora está com 2 Instagrams, olha que coisa maravilhosa. Então, você vai pegar exatamente esse texto e ele vai falar o seguinte, olha, é um homem que você gera uma expectativa. E aí, olha só, nós estamos falando de novo sobre a questão daquilo que o homem ele tem dentro dele, né? Não vou me lembrar agora quem disse, mas um certo homem de Deus disse assim, sobre colocar mãos cheias em cabeça vazia, colocar mãos vazias em cabeças vazias. Né? Então, muitas vezes nós estamos com uma expectativa, e essa expectativa ela é frustrada. E muitas vezes as pessoas colocam expectativas em outras. Outro dia, encerrando aqui, eu estava orando ao Senhor a respeito de algumas coisas, algumas adversidades, algumas situações que eu tenho passado, entregando diante do Senhor. E o Senhor ele me trouxe uma palavra, eu estava dirigindo no Rodoanel, e aí o Senhor me trouxe um versículo que está lá em 2 Crônicas 20:20, que diz assim, confie no Senhor, seu Deus, e estareis seguro. Confie nos seus profetas e prosperareis. Eu falei, nossa, Deus, amém, glória a Deus. Então o Senhor está falando que eu estou seguro. E na hora veio uma lapada de Deus. Mas você está confiando muito mais em homens. E maldito é o homem que confia no homem. Você tem que confiar em mim. Veja, esse texto para mim foi um refrigério tão grande. Porque, veja, quem veio para trazer um refrigério para mim, e aí eu estou falando do versículo anterior, foi o próprio Deus. Mas muitas vezes eu estava confiando no homem, que estava se gabando em dar falsamente as coisas. Isso me frustrava. Então, hoje, diante de uma adversidade, eu me lembro disso que Deus falou para mim, dirigindo ali no Rodoanel. Sabe? Onde você tem depositado a sua confiança? Cuidado, porque talvez você esteja depositando a sua confiança em uma nuvem ou um vento que não vai trazer chuva, não vai trazer refrigério, talvez vai até trazer uma palavra dura, como disse o Arthur, e não vai trazer uma edificação, né? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado pela tua audiência, por ter ficado conosco até agora aqui. Então, você já sabe, curte aqui esse vídeo no YouTube, deixe seu joinha, compartilhe, assine, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo.
Afinal de contas, são 218 semanas trazendo para você um conteúdo bíblico de qualidade, de uma forma leve, descontraída, divertida, mas muito bíblica. Meninos, obrigado mais uma vez e segue a gente lá no nosso site www.osparoleiros.com.br. Além dos 39 temas, você também vai encontrar o nosso curso de introdução de interpretação bíblica e também os nossos livros lá disponíveis. Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.